Hoje é 13 de abril de 2026. Nós estamos aqui reunidos para a defesa de José Ângelo de Sá, que ele vai apresentar a sua dissertação Roteirização dos bens culturais como subsídio para o fomento do turismo cultural e a preservação dos remanescentes históricos e arqueológicos de Mangaratiba. Essa dissertação foi realizada, desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação, Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural, das Ciências e da Saúde. Ele conta com uma banca formada pelas professoras orientadoras, Carla Coelho, e pelo membro interno, Maria Luísa Carcerelli, e o membro externo, Isabela Fogassi. Agradeço a ambas pela presença, pela leitura, e José, se tem aproximadamente uns 25 minutos para fazer a sua apresentação, né? E depois seguirá a correção das professoras, e você pode, ou a gente pode pensar em deixar cada um falar, e você faz a sua resposta a cada uma delas, então, no final das falas das duas, tá bom? Correto, correto. Então, agradeço, em primeiro lugar, aí, né, a disponibilidade das professoras, né, por estar fazendo parte desse momento importante, né, da gente, com 2 anos e pouco aí, estudando e conseguir desenvolver, né, dentro das nossas condições, um trabalho para que ele realmente venha trazer o fruto para a cidade, né? Cidade ao qual eu conhecia há 2 anos e pouco, e os próximos slides, né, ele está muito amarrado um com o outro, né? Porque a minha motivação, conforme eu estava falando, começando como tutor do CEDERJ, né, Cefet, Integrado Polo, e aí eu vi na cidade um potencial, assim, que as pessoas viviam muito de sol e praia. Então, eu falando, brincando com um colega que é até guia de lá, falou assim, pô, vou fazer o mestrado e vou falar sobre a tua cidade. Aí ele, pô, vai mesmo, Anjo? Eu falei, vou. Aí comecei a bolar o título, surgiram vários títulos, né, que chegamos a esse título de roteirização dos bens culturais, né, como subsídio para o fomento do turismo cultural e a preservação dos remanescentes históricos e arqueológicos de Mangaratiba. Aí, através do título, que foi modificando ao longo do tempo, aí chegou a esse título final. Aí, Mangaratiba, a localização, eu trago aqui essa ilustração, né, baseando no mapa Brasil, ela fica ali na parte sudeste, né? Depois eu busquei, dentro do estado do Rio de Janeiro, a localização, para ficar bem entendido para o leitor. E dentro do estado do Rio de Janeiro, eu busquei lá por distrito, onde Mangaratiba ele tem os 6 distritos, que o mais atual é a Serra do Piloto, para estar bem identificado onde fica a cidade, tá? O município. A minha motivação, conforme eu falei a princípio, os slides que eles vão um amarrando no outro esse princípio, né? E comecei como tutor, e aí eu falei com o guia, com os alunos, e com um desses alunos que é o guia local, e conversando com ele, vendo que, como Mangaratiba era muito sol e praia, eu falei, pô, vou falar sobre os bens remanescentes culturais de Mangaratiba, né, que são os patrimônios culturais. E aí vem o problema, né, conforme eu já citei, volto a citar, uma região muito de sol e praia, que, na verdade, o sol e praia de Mangaratiba, para os moradores de Mangaratiba, é forte. Mas com a minha visão, muito turismólogo, né, eu trabalhei muitos anos como agente de viagem, e Mangaratiba não é tão assim sol e praia. Ele, na mentalidade deles, eles trazem esse segmento forte, mas aí eu comentando com ele, eu falei assim, pô, tem um sol e praia, mas
vamos tentar levar o cultural, entendeu, para a cidade, porque tem muitos bens históricos ali na cidade esquecidos, que são abandonados, e a gente pode fomentar através dos turistas e visitantes, conhecendo a cidade, através desse segmento de sol e praia, e fazer ali essa ligação para levar eles a conhecerem essa parte cultural de Mangaratiba. E aí eu trouxe nessa ilustração aqui, ó, que mostrando que Mangaratiba, ele não é só a cidade de Mangaratiba que tem esse problema da cultura, né? Então, essa ilustração mostra que o turismo cultural a nível Brasil, ele não é muito badalado, né? A gente coloca ali nessa ilustração que a diversão noturna é o último. Mas, como turismo, como agente de viagem, na verdade, ele deveria ser o cultural o último. Por quê? Porque essa diversão noturna, ela está muito alinhado ao sol e praia, porque ela traz aqui como se fosse um segmento do que a gente se fala no trade turístico, que é o by night. Então, o by night ele é uma opção do sol e praia. Então, se for comparar aos olhos mesmo do trade turístico, o cultural a nível Brasil ele acaba que fica em último colocado, né? Não diversão noturna, mas isso aí eu trouxe oficial através do Ministério do Turismo, que foi lançado em 2025 esse quadro. Aí eu, até sábado passado, eu já teve uma jornada acadêmica e teve até uma preliminar sobre que a gente estava falando sobre as ruínas do Saco. Aí eu citei até essa ilustração que o pessoal, que os moradores de Mangaratiba, eles tinham essa dificuldade do turismo cultural, mas isso é a nível Brasil, tá? Mas só que como aqui eu estou falando sobre Mangaratiba, então eu deixo claro isso, Mangaratiba, tá? A justificativa, né, que foi o potencial de desenvolvimento turístico, conforme eu falei, que é considerar o turismo de sol e praia, e fazer essa integração. Eu citei, eu volto a citar agora nesse slide. A cidade de Mangaratiba, ela tem ali 3 resorts muito fortes. E a cidade, ela costuma ter esses visitantes, quando vão visitar esses resorts, eles ficam só por ali e o próprio resort, eles têm o roteiro deles. Então, eu até mesmo dentro do meu produto, eu levei essa ideia para um dos agentes, né, da cidade, no caso do setor privado, aproveitar esse povo que está indo lá, levar o conhecimento que a cidade ela é forte no turismo cultural. Entendeu? E não só o sol e praia, conforme eles pensam que são, mas fazer essa união, pegar, levar, criar como se fosse ali um transfer, alguma coisa para levar esse povo, esse visitante, esse turista, a conhecer esses pontos culturais da cidade. Então, uma das justificativas é aproveitar esse povo, esse turista e esse visitante que está na cidade. Aí tem aqui os meus objetivos, né? O objetivo geral. O objetivo geral é elaborar essa rota, né, histórica de Mangaratiba, levando o povo, os visitantes, a conhecer esse remanescente histórico da cidade. Os específicos, um dos específicos foi realizar o levantamento bibliográfico, foi onde eu realizei esse levantamento sobre a cidade de Mangaratiba na biblioteca. Eu tive lá na biblioteca municipal, eu fiz esse levantamento. Identifiquei também, um dos objetivos é identificar esses bens arqueológicos de Mangaratiba, e o terceiro objetivo é produzir esse produto, esse guia informativo sobre a cidade. Aí eu trago aqui o sumário, né, as seções, a introdução,
os aspectos históricos e culturais de Mangaratiba, o turismo cultural e roteirização dos bens de Mangaratiba, que antes de elaborar, de finalizar o roteiro, eu fiz uma roteirização através das minhas leituras, junto com a ideia de alguns autores, que lá à frente vai ser citado, a construção da proposta da rota e as considerações finais. As abordagens dos autores. Né? Na seção 2, no subcapítulo A Trajetória Histórica de Mangaratiba, né? Aí, o que eu fiz ali? Eu tive essa visita na cidade, aonde eu peguei esses artigos, que foi dos autores de lá, que foi o Nogueira, o Neto Vasconcelos, o Cavalcante Filho, e da Fundação Mário Peixoto, esses artigos, que eu fiz essa pesquisa lá, junto, de a história de Mangaratiba. No subcapítulo, na subseção, sobre as políticas públicas voltadas à preservação, aí eu busquei no plano diretor da cidade, do município, a ideia que os políticos tinham a respeito da preservação desses bens e essa criação de desenvolvimento turístico-cultural. Eu até anotei aqui que é o chamado ZDTC, Zulu Delta Tango Charles, né? Ela fica em Itacuruçá, e um pouco mais à frente desse slide, essa zona, ela fica bem distante da onde estão os bens de Mangaratiba. É um pouco incoerente isso, porque era para ficar em Mangaratiba, mas ela fica em Itacuruçá. Mas mesmo assim eu busquei ali, junto com os auxiliares lá na Biblioteca Municipal, para poder desenvolver esse subcapítulo, tá? Esse subseção. E na seção 3, foi onde eu busquei os conceitos de turismo cultural, tá? Juntamente com o Ministério do Turismo, que me debrucei muito nessa lei, porque o Ministério do Turismo é um órgão forte, né? E a ONU Turismo, que é um órgão agora novo, que ela só direciona só para o turismo. Ela foi agora criada há pouco tempo, essa ONU Turismo. E eu busquei ali algumas informações que é muito importante dentro do turismo, esse novo órgão que fala só sobre o segmento. Tá? E na subseção de planejamento de uma roteirização turística e a identificação desses agentes, tá? Que é o público privado e o representante da sociedade, eu busquei nas obras também, junto com o Ministério do Turismo, e o entendimento desse autor, o Serreta, Dotto e Pons, 2022, né? Que ele trata dessas premissas e ele complementa esse diálogo que eu tentei unificar junto com o Ministério do Turismo e através das minhas visitas de campo também, tá? E na subseção, no recursos de infraestrutura e serviços, que além da minha visita de campo, eu busquei nesse autor, que narra, como se identifica uma infraestrutura e um serviço para poder ali, através dessa roteirização, elaborar esse roteiro. E na seção 4, a factibilidade da rota turística cultural, que também foi a partir de uma experiência própria minha, porque no ano de 2025 eu fui convidado para poder falar sobre essa minha pesquisa na FAETEC, lá no CEDERJ. Então, o pessoal me convidou, eu fui como convidado para poder falar sobre a cidade, eu aproveitei e coloquei alguns bens que estavam e que estão dentro dessa minha proposta aqui da dissertação, e fiz essa visita técnica para identificar, e ela foi muito positiva, porque eu consegui identificar que em um dia a gente consegue fazer essa rota,
no slide eu vou mostrar à frente, que ela começou com uma quantidade, foi diminuindo, e eu cheguei a um ponto que, dentro dessa rota, dava para fazer em um dia. E esse passeio, essa aula passeio, ela foi uma prática que, inclusive, até a orientadora deu essa opção de eu colocar ela como se fosse uma subseção, porque ali foi uma experiência que eu tive, entendeu? Na prática, de que pode ser feito esse roteiro. A análise potencial ali foi o desenvolvimento desses novos segmentos, tá? Que baseou também dessa visita que eu fiz nesse 2024 e 2025, nesses bairros, tá? Conhecendo esse bem arqueológico do município, para poder eu enxugar o que estava no princípio a quantidade, para poder fazer com que realmente em um dia essa rota poderia ser feita. Tá? Foi as visitas de campo, que eu já falei aqui, foi no ano de 2024 e 2025, que eu fiz essas visitas nesses bens. Aqui já vem meu produto, né, que são os guias informativos, que ali eu estou buscando o setor público, o setor privado e os representantes da sociedade, aonde cada agente desse tem a sua responsabilidade para poder essa rota ela ser desenvolvida e ela ser divulgada na cidade. Então, para isso, eu elaborei esse produto para levar para esses três agentes, o público, o privado e os representantes da sociedade. Como foi feita essa construção? Tá? Essa construção foi feita através do primeiro ponto que eu busquei desse autor. Eu identifiquei ali o que ele pensava a respeito dessa construção e eu uni junto com a minha visita de campo. Tá? E ali, para poder fazer um apanhado, porque o autor ele tem uma ideia, mas quando ele chega na prática, a ideia ela pode aperfeiçoar ou mudar alguma coisa. Então, esse autor, juntamente com a visita de campo, fez com que eu buscasse essa construção desses guias. Tá? Aí está o sumário dos três agentes, até eu anotei aqui que tem um... Vou pegar aqui, ó, que nesses três aqui, do 1 ao 10, tá? Ele está aparecendo, ele muda no 4. Tá? Ele muda no 4, que é os representantes da sociedade, ele muda no 4. Mas a ideia dessa construção é fazer com que o visitante e o turista, quando chega na cidade, ele saber por onde começar a fazer essas visitas e, ao mesmo tempo, a responsabilidade que cada um agente desse vão ter para poder levar essa ideia do turismo cultural para a cidade. O segundo ponto foi através da visita que eu fiz, foi nas ruínas do Saía, na Praia do Saía. Ali eu fui, eu tirei uma foto para quê? Para poder identificar realmente se era viável, se tinha como fazer essa rota, esse roteiro ali por dentro dessas ruínas, e tem como fazer. Sei que eu fiz uma terceira agora, inclusive até a vegetação cresceu um pouco mais, mas eu tenho informações da prefeitura que eles vão elaborar ali um parque arqueológico na Praia do Saí, e eu espero que isso aconteça o mais breve possível, que quando eu entregar essa construção, o guia já pronto para ele, a dissertação, eu espero que isso venha motivar realmente o setor público a desenvolver essa ideia do parque que vão criar ali nas ruínas da Praia do Saí. Então, aqui, conforme eu já falei, foi a minha primeira visita. Eu tinha esses bens, né, que é a igreja, as ruínas do Saco, a do Saí, o Centro Cultural, o Mirante Imperial, o Bebedouro e a Cachoeira dos Escravos. Cachoeira dos Escravos, que é assim que é citado lá na prefeitura. Já tentaram alterar o nome para Cachoeira dos Escravizados, mas não teve muita identificação, que é conhecido como
Cachoeira dos Escravos, tá? Assim é o nome. Aí, na minha segunda visita, os bens aumentou bastante, foi quando eu, na montagem do roteiro, juntamente com o autor, dando uma ideia que tinha que ver, fazer uma roteirização e, se fosse possível, enxugar a quantidade de bens para poder ser viável e um dia fazer, como eu tive essa experiência na minha visita técnica. Aí ficou esses bens aqui nessa terceira visita, né, que é a igreja, juntamente com o Cruzeiro de Pedra, que fica de frente, tá na foto estão vendo a igreja e esse cruzeiro fica de frente, o Museu Municipal, que foi inaugurado em 2025, antes ele estava abandonado, foi até, posso te dizer que foi uma pequena vitória minha, porque foi através dessas ideias passando, inclusive o guia local, ele é da prefeitura, aí ele depois, numa aula, ele falou comigo, poxa, olha só, Ângelo, poxa, tem uma boa notícia, eles vão transformar a, aquele espaço num museu municipal mesmo para a cidade. Aí eu conheci, e realmente vamos dizer que é uma vitória, né? Uma motivação. Eu espero que esse trabalho final traga uma motivação maior para trazer esse turista, esse visitante, a conhecer esses bens. Tá? A Juína da Praia do Saco, tá? Que eu tive agora sábado passado, fazendo uma palestra ali, e o Centro Cultural Pomar da Casa Branca, que era também abandonado e em 2025 passou a ser um Centro Cultural Pomar da Casa Branca. Aqui são os bairros, as localizações, que eu achei interessante colocar por bairros, que fica o Saí, onde fica a ruínas da Praia do Saí, fica aqui embaixo o centro histórico, né, a igreja e o cruzeiro, e em cima, que fica na Nova Mangaratiba, as ruínas da Praia do Saco e o museu, tá, Pomar da Casa Branca. E aqui eu separei por rota turística. Tá? Eu separei esse mapa, essa ilustração por rota turística. O Saí é onde está as ruínas, conforme eu já citei, são as duas praias importantes, que ela fica no meio, é onde pode aproveitar, levar esse povo que está aqui a conhecer, porque não conhece. O Museu Municipal, junto com a igreja, que está no centro histórico, e em cima, em Nova Mangaratiba, as ruínas da Praia do Saco. Aqui são as minhas referências, tá, que eu debrucei nelas ao longo dessa pesquisa. Os autores, o Ministério do Turismo foi muito citado, que é um órgão importante do turismo. E aqui o agradecimento, eu queria reservar poucos minutos aqui para agradecer, em primeiro lugar, a banca da seleção, né? Porque tudo começou ali com o professor Paulo, Luciana e Aline, onde o meu pré-projeto foi escolhido, né? E eu estar entre os 17 alunos do ano de 2024. Então, eu quero reservar esse espaço, agradecer esses 3 professores. As orientadoras, né, a professora Inês e Carla, que está em Portugal, lá, na luta dela. E a banca de qualificação aí, a professora Maria Luísa e a professora Isabel. Bom, agradeço a vocês. E esse meu trabalho, espero que traga um retorno para a cidade e sejam bem vistos pela banca. Obrigado a você. Essa adição. Primeiro, parabenizando José por ter chegado, né, até a defesa. A gente sabe que não é um caminho fácil, são muitos os desafios, né, que a gente enfrenta para poder fazer, né, um curso de mestrado, desafios temporais, desafios financeiros, né, familiares, emocionais. Então, parabéns por conseguir chegar até aqui. Lendo o teu trabalho, eu fui revisitar o seu material de qualificação, então, para ver qual foi a evolução, né, tanto do texto em geral, quanto do seu amadurecimento mesmo enquanto pesquisador. Eu vi que, de fato, você consegue ter uma evolução grande desde a qualificação, né, no trabalho.
não só em volume de páginas, mas também em informações, em cruzamentos aí que você consegue fazer. É óbvio que tem algumas coisas que acabam ficando sem fazer e que a gente retoma na defesa, né? Então, vou retomar alguns pontos e vou trazer alguns outros que me abriram também a partir da leitura do seu texto final. Então, agradeço novamente essa oportunidade a você e às professoras orientadoras, né, poder retomar o meu tempo de frequência Mangaratiba. Foi muito... Frequentei demais, né, durante 8 anos, os meus primeiros 8 anos no Rio de Janeiro, porque eu morava em Campo Grande. Então, eu era minha praia, né? Era a praia que eu frequentava durante esses 8 anos. Eu lembrei de muita coisa, lendo seu trabalho, de muitas coisas bacanas e de muitas coisas também problemáticas. Na qualificação, eu havia solicitado algumas coisas a você, eu percebo que você, na maior parte do texto, agora você seguiu, teve algumas coisas que eu acho que passou. Eu fiz até um resumo do que eu havia solicitado. Eu tinha pedido para que você começasse a falar sobre Mangaratiba. Eu acho que você fez isso, né? Você falou das questões históricas no primeiro capítulo, você traz toda essa contextualização histórico-cultural e até política, né, da gestão do patrimônio no seu primeiro capítulo, agora do volume final, né? Agora, eu ainda trouxe uma contextualização contemporânea, eu não sei se foi no primeiro ou no decorrer do trabalho, do turismo em Mangaratiba. Mas ainda, José, eu senti falta de uma linguagem mais clara, de que o turismo que ocorre hoje em Mangaratiba é um turismo completamente predatório, de massa, e que a roteirização do patrimônio cultural como um novo produto turístico para o município seria, de fato, uma estratégia de diminuição dessa massificação do turismo de sol e praia e de atração, inclusive, de um perfil de turista diferenciado do que hoje busca esse turismo de massa. Eu sei, José, que não tem dado quase. Eu até fiquei surpresa que você traz alguns trabalhos aqui recentes. Vou até tentar acessar os dados acho que do Sebrae, que você trouxe, não sei se é do Sebrae, uma pesquisa recente. Então, vou tentar ver se eu consigo esses dados de universidade para poder depois filtrar e conseguir informações mais claras sobre os municípios, porque da forma como é apresentado na reportagem de Rotas, está muito, assim, resumido, e até coisas que depois eu vou comentar em algum momento do seu trabalho, eu não tinha entendido no seu trabalho, eu tive que ir lá na reportagem do Panrotas, ler a reportagem do Panrotas para entender o que era gastos moderados, por exemplo. Então, são coisas que eu lembro, para mim ainda ficou um pouco, não ficou tão evidente, para quem não conhece Mangaratiba, o turismo que acontece lá, que é um turismo altamente degradante. Falo pela praia de Ibicuí, por exemplo, eu até comentei na qualificação com você que eu tinha fotos da praia de Ibicuí num sábado, em que fica aquelas monte de mesa
um monte de gente tomando cerveja e jogando as latas no chão e dando 4, 5 horas da tarde, a água vindo e levando todas aquelas latas. E sem uma fiscalização, sem um cuidado, falando de Ibiqui. Quando a gente fala das outras praias, por exemplo, Muriqui, Itacuruçá, eu já fui em Itacuruçá que não tinha 1 metro quadrado para você sentar na praia de tanta gente, época de Réveillon. E lixo, muito lixo. Lixo, desde fralda descartável jogada no meio da areia, a lata. Né? Então, assim, hoje o turismo que ocorre em Mangaratiba, ele é extremamente massivo. Ele, na verdade, é muito mais relacionado ao excursionismo, do próprio carioca, e aí carioca, veja que eu estou no termo correto, que sai da Zona Oeste do Rio de Janeiro e vai para Mangaratiba para passar o dia e volta, tanto que você tem problemas crônicos de congestionamentos de manhã e à tarde, assim, de Campo Grande a Ibiqui, você levar 3 horas num trajeto que você faz em meia hora. Então, você leva 3 horas no trânsito, né? De transporte público, às vezes, pior, porque eu já tive a experiência de ficar meses sem carro e tentar ir à praia de transporte público, então é mais difícil, como você mesmo coloca, tem que ir até Itaguaí, ir lá trocar de ônibus, e aí esse ônibus muito cheio. É uma viagem interminável. Então, assim, é muito complicado. Então, para mim, ainda faltou essa caracterização, porque você coloca Mangaratiba, e está dentro da região turística da Costa Verde, mas você não contextualiza a diferença desses destinos turísticos da Costa Verde, até pela atuação do governo do estado e da União. Ou, por exemplo, Paraty foi escolhida pela Embratur como destino referência para a inovação do seu laboratório de inovação. Então, assim, como é que a própria gestão federal, estadual, né, vê essa região? Onde que ela olha? E aí, para quem que é reservado Mangaratiba? E as contradições, porque ao mesmo tempo que eu tenho um clube médio, eu tenho as praias que são lotadas e são extremamente abandonadas. Né? Então, assim, acho que eu até falei isso nas suas considerações finais. Eu falei, isso aqui seria o seu pulo do gato. Dizer assim, olha, hoje o turismo que acontece aqui é um turismo desse jeito aqui, completamente de degradação. E a proposta de um turismo cultural, e aí sim, na discussão teórica, trazer essa diferenciação do turismo cultural, que você fala, é para um público, eu não gosto muito quando você fala assim, porque os dados do IBGE, da pesquisa de domicílios dos últimos anos, eu acho que a divulgada foi de 24 em 25, diz que somente 19% da população brasileira, dos domicílios brasileiros, tiveram pessoas que fizeram viagens. E quando a gente vai ver, obviamente, quando a gente olha a questão da renda, óbvio que tem um diferencial, uma desigualdade maior ainda, né, na divisão de renda. E aí, quando você fala assim, não, porque o turismo cultural é o turismo, e você pegou a pesquisa do Ministério, né, para exemplificar isso, assim, não é um turismo muito procurado. Não é um turismo muito procurado, né? Não é um turismo muito... Eu não sei, eu acho que ainda há um equívoco aí nessa... É um turismo que, às vezes, não é de fácil acesso às pessoas. Não é de fácil acesso. Então, qual é o turismo popular mais democrático? Né? Qual é o turismo mais democrático? Que eu vou com uma família de 4 pessoas e eu consigo fazer esse turismo
financeiramente, sem doer tanto? Talvez seja a praia. A praia ainda é, no Brasil, o espaço turístico mais democrático, em que eu tenho pessoas de todas as classes sociais e poucos metros quadrados ali. Por exemplo, é o próprio Rio de Janeiro. Você vai ter ali pessoas das favelas, que tem ali na Zona Sul, convivendo com pessoas que moram ali na Rua da Praia, muitas vezes, né? Então, existe toda essa perspectiva. Eu acho que fica um pouco descolado quando você diz assim, o turismo cultural não é um turismo ainda valorizado ou buscado. Não, tem que trazer aqui também, inclusive, um roteiro de turismo cultural neste lugar, que é uma periferia do lazer, poderia ser uma oportunidade para essa população mais carente acessar a cultura. Porque nós estamos, nós, e aí eu incluo Mangaratiba, nós da Baixada, e Mangaratiba não fica, né, na Baixada Fluminense, mas acaba convivendo com o mesmo público da Baixada, porque o público da Baixada vem para Mangaratiba também, é uma das praias da Baixada Fluminense. Né? A praia da Baixada, acaba a população vindo ali de Nova Iguaçu, de Seropédica, né, dessa região toda, e da região norte e oeste, que separou da Barra, né? Antigamente a Barra era também na Zona Oeste, né, até alguns meses atrás, agora separou. Eles fizeram questão de se separar. Então, Mangaratiba acaba sendo a praia da Zona Norte e da Zona Oeste também, Campo Grande, Bangu, Realengo, que é uma população que praticamente, muita, né, sua grande massa, não estou dizendo que não tem uma população que tem acesso, muitas vezes também busca esses o que a gente chama de a periferia do lazer. Onde eu tenho direito, onde eu posso chegar. Então, eu acho que você poderia, em algum momento, contextualizar isso. E isso iria trazer um grande diferencial para o seu trabalho, uma vez que eu lembro que discutimos na sua qualificação, lembro de Inês falando, olha, eu não queria ficar só preso à questão do roteiro, porque não é um mestrado no turismo, é um mestrado num curso de patrimônio. E aí a gente tem que trazer um pouco mais essas perspectivas da democratização do acesso ao patrimônio, por exemplo. Entendeu? Então, de fato, eu acho que assim, eu estou indo lá para o final para voltar para o começo, tá? Como eu estou falando de forma geral. Seu trabalho, ele está bem estruturado, eu acho que ele está bem estruturado, os capítulos, eles foram bem organizados, eles têm um encadeamento bom. Na qualificação, você colocava o seu objetivo geral e os seus objetivos específicos de forma muito clara. Já na dissertação final, no texto, na introdução, eu senti falta do objetivo de forma muito clara, igual você pôs na apresentação. Na apresentação está muito claro o seu objetivo geral, os seus objetivos específicos, e aí, obviamente, isso vai se desdobrar na organização, seu primeiro capítulo, segundo capítulo, e aí, né, até você chegar nas considerações finais. Então, para mim, na introdução, é necessário que você retome seu objetivo geral de forma clara, inclusive na introdução do seu texto. Você coloca ele curto. O objetivo desse trabalho é elaborar uma rota turística para Mangaratiba direcionada aos seus bens históricos e arqueológicos. E para se alcançar esse objetivo, aí já começou com a organização das sessões do trabalho. No resumo, você colocou ele completo. Quando a gente chega lá no resumo, está o texto completo do objetivo, igual você colocou aqui na apresentação. Então, veja que o objetivo geral do seu trabalho
como está lá no resumo, elaborar uma rota turística cultural de bens históricos e arqueológicos de Mangaratiba, com o objetivo de subsidiar ações de preservação dos remanescentes históricos e arqueológicos da cidade. Se você topar essa ideia de trazer a questão da democratização ao acesso à cultura e ao patrimônio, poderia ter, inclusive, entrar isso também no seu objetivo, que é um dos grandes problemas, de novo, que eu vou falar, da Baixada Fluminense, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, da Zona Norte. São áreas riquíssimas em cultura, mas que têm poucos espaços culturais, poucos museus, poucos locais de patrimônio preparados com uma interpretação interessante para fazer com que essa população, de fato, entenda o valor desse patrimônio. Então, a tua proposta de trazer um roteiro seria uma proposta que poderia trazer a democratização no acesso, a partir do acesso a uma população também carente. E aí, veja, eu não estou interessada no turista que vai para o Clube Med. Ele não vai querer sair, ele não vai sair de lá. Mas eu estou interessada no turista que vai para a praia de Muriqui, que vai para a praia de Itacuruçá. Por que esse turista não é interessante também sensibilizá-lo que os roteiros culturais são muito bacanas? Então, importante a gente pensar nisso. No Rio de Janeiro, se eu quiser visitar o Cristo Redentor, quanto é que eu vou pagar? Se eu quiser revisitar o Bondinho, quanto é que eu vou pagar? Então, tudo... Gente, o convento de São Bento é caro para entrar juntos com a família. Você chega lá, mãe, pai e 2 filhos, eu acho que são 15, 20 reais a entrada, é caro. Que é um atrativo cultural do Rio de Janeiro. Então, se aqui as pessoas não conseguem vir, por que eu não posso também ir lá, né, em Mangaratiba? De novo, associe o perfil de Mangaratiba, Itaguaí, Mangaratiba, mais a Baixada Fluminense do que a Costa Verde, Angra e Paraty. Tanto que o Jonosaki vive querendo participar das nossas atividades na Baixada Verde. Ele se identifica muito mais com a Baixada Verde do que com a Costa Verde. E a política pública estadual e federal, de fato, quando ela pensa em Costa Verde, ela pensa em Angra e Paraty somente. Os outros municípios são completamente excluídos das políticas públicas de turismo no âmbito estadual e federal. Né? Então, só algumas pimentas, né, na sua discussão. Bom, Ângelo, para completar, acho que o seu trabalho está legal, porém precisa de uma revisão muito boa. O capítulo 1 ainda tem vários trechos, parágrafos históricos sem referência. Foi uma coisa que eu peguei no teu pé lá na qualificação, melhorou muito, muito mesmo, mas ainda, acho que por conta da sua maturidade, você tem muito repertório para escrever, você mesmo. Tanto que quando você olha seu texto, eu estou querendo pegar o mouse de lá, gente, para toda hora no meu computador. É um texto diferente de muitos que a gente pega, porque tem pouquíssimas citações literais longas. Normalmente, quando você pega a estética de um texto de uma pessoa mais jovem, você vai ver trechos assim, é assim o texto da pessoa. O seu não, o seu texto ele é reto, ele tem, eu não contei, mas assim, eu acho que não enche 2 mãos, eu acho que enche uma. Então, as 5 citações longas no seu texto todo, o que é raro, por quê? Porque é mais tranquilo a gente escrever usando citações longas, sempre amarrando a nossa fala à fala do autor, costurando a nossa fala com a fala do autor, do que escrever a nossa fala.
E você não, você vai sem citações longas praticamente, teu texto, tem pouquíssimas. E aí isso é um problema. Por quê? Muitas vezes você leu muita coisa e, claro, você tem esse repertório, você vai escrever. Só que você não é historiador. Você não é doutor ainda para ter liberdade de escrever tão livremente. E a dissertação de mestrado, ela é muito, muito embasada na revisão bibliográfica e documental. A tese é uma tese de doutorado. Então, quando eu faço tese de doutorado, eu tenho mais liberdade porque é uma tese minha. A dissertação, você disserta usando muito a revisão bibliográfica, o marco teórico, se fale, e documental. Então, em alguns momentos ainda, eu acho, do seu capítulo 1, quando eu falo capítulo 1, é a seção 2, tá? É porque na minha cabeça eu estou com introdução, capítulo 1, capítulo 2. Você fala, tem vários trechos que você traz passagens históricas sem referências. E aí eu vou lá colocando lá, eu fui anotando referência. Mas melhorou muito. Eu olhei na sua qualificação, agora, a hora que você estava apresentando, eu estava passando os olhos no que eu falei na qualificação e como é que foi a minha correção lá do seu texto. Bom, voltando aqui, vou voltar lá no sumário só para eu fechar minha fala, viu, gente? Eu estou falando, eu estou fechando. Então, introdução, eu sugiro a você que retome de forma didática, não assim o ponto, não com tópico, objetivos, mas no decorrer do texto. Esta dissertação tem como, esta pesquisa tem como objetivo geral. Seus objetivos específicos são. Não, no projeto, a gente coloca tudo com tópico, né, com bolinha. Na dissertação, você não precisa pôr, mas tem que ter o texto claro. Que se não tem, eu fiquei procurando os seus objetivos. Fiquei procurando para a gente ver o objetivo geral dele. Aí eu fui lá e li no resumo de novo, não, no resumo está certinho, está claro o objetivo geral. No texto, eu tive que caçar 2 linhas de objetivo geral. Então, tem que ter didático. Tem que ser didático, você é professor. Então, a gente tem que colocar bem didático ali para o leitor na dissertação, tá? Aí o capítulo 1, como eu falei, dá uma revisão, ele é um pouco redundante, ele vai e volta, então dá uma revisão também no conteúdo, o conteúdo tá bacana, mas precisa de revisão de redação. Te parabenizo, porque você escreveu. Hoje, com IA, tá difícil. Às vezes você pega aquele texto erro. Você sabe que hoje, para nós, achar erro de ortográfico ou de construção, ou uma confusãozinha ali no parágrafo, é um indício positivo. Quer dizer que o aluno escreveu. Então, o seu trabalho, ele está escrito por você. Então, hoje, José, os seus erros ou confusões de redação, quando fica pouco truncado ali, na nossa avaliação, quando a gente faz a primeira leitura, é positiva. Quer dizer que você construiu esse texto. Mas para a versão final, é importante que você passe por uma revisão para que o texto fique mais claro, não tenha nenhum trecho confuso. Às vezes, ler não dá para entender muito bem, você tem que voltar a ler, não. O parágrafo você não precisa ter que voltar a ler, você tem que ler e entender. Se você tem que voltar a ler o parágrafo, é porque não está bem redigido. Tá? Eu tenho uma IA no meu computador de melhoria de redação. E aí, quando eu vou no seu texto, vários parágrafos a IA sugere uma modificação. Vários parágrafos. Por exemplo, usando através... às vezes você fala 3, 4 vezes a mesma palavra no mesmo parágrafo, então ela vai sugerir troca de palavra, ela vai sugerir excluir um pouco aquelas palavras, entendeu? Então, assim, é esse filtro que você precisa fazer. Lê seu texto de novo com coração calmo agora, que você já vai ter defendido,
e dar uma revisão. Eu fiquei um pouco preocupada porque já tem ficha catalográfica, ou ainda não é a original? Não, não é final. Ah, tá, ele só deixou a previsão da ficha catalográfica. Afinal, é ficha da biblioteca. Entendi. Eu fiquei um pouco preocupada. Será que esse texto tem final? Tanto que eu não mexi tanto no texto, porque eu falei assim, não sei se vai ser um trabalho perdido. Né? Então, em alguma coisinha eu fui mexendo, que era muito evidente, mas não mexi muito porque eu falei, não vai ser um trabalho perdido, eu não tô podendo perder tempo. Uma outra coisa que eu falei para você de redação ainda, na sua qualificação, e que eu não vi, eu acho que você não entendeu, talvez, por isso que eu fiz questão de vir presencialmente, eu acho que a conversa presencial é outro nível. Uso de verbo no futuro. Você fala, serão tratados. Não, são tratados. Esse aqui é o produto da sua dissertação. Então, você usa presente ou passado. Escolhe. Foi tratado. Apresentamos os resultados. Apresenta-se os resultados. Você também, em algum momento, está usando primeira pessoa ainda. Curioso que eu só vi uns 2 ou 3 momentos assim que você usa, quando na introdução, que você está falando de você, aí você usa a primeira pessoa, e lá quando você fala, eu fiz o trabalho de campo, eu visitei, isso é tudo esmola, tá? Então eu vou agora esquecer das professoras. Inês também é arquiteta, o arquiteto não usa quase primeira pessoa. Eu não sei Então, assim, nós turismólogos, que somos das ciências sociais aplicadas, não usamos primeira pessoa em redação. Eu quero falar de mim. Eu vou falar de mim. Por exemplo, eu falo de mim em muitos artigos que eu sou da IGR Baixada Verde, eu sou coordenadora do observatório, então às vezes eu tenho que falar como membro da IGR, entendeu? Então eu falo assim. As autoras participam, tem a oportunidade de participar como membro. Eu falo de mim falando da Isabela Fogaça. Entendeu? Então, assim, é uma técnica de falar de si, mas não falar eu sou membro. Porque nos nossos textos das ciências sociais aplicadas, não é legal usar a primeira pessoa. Eu lá no turismo, lá no patrimônio, tenho muito contato com antropólogo, com historiador. Então, assim, não posso falar isso lá. Mas aqui eu posso, para você. Porque nós, da nossa área, a gente não costuma escrever em primeira pessoa. Tá? Então, mesmo na sua introdução, quando você fala, né? Você pode falar o contato do autor com o tema se deu a partir da sua atuação como tutor, como... Você fez em qual forma? O que você estudou? Eu estudei turismo. Na Iguaçu dos Castilhos. Pelo CEDERJ também. CEDERJ. Bom, em 2021. Aí, em 2022, já comecei atuando já. Então, você foi meu aluno, eu já falei isso na comunicação. Você formou em 21, você foi meu aluno de pote. Pote. Saindo em 20. Não. Do CEDERJ. Voltando. Então, o segundo capítulo, Turismo Cultural e Roteirização dos Bens em Mangaratiba, aqui que eu acho que você fala do turismo, achei bacana. Tem alguns momentos que você fala da carta do turismo, que você fala segundo o IFAM, não é segundo o IFAM. Na verdade, o IFAM, a gente pega pelo IFAM esse documento, porque o IFAM ele traduz o documento, mas é um documento da Unesco, né, a Carta do Turismo. Então, eu marquei isso no seu texto, não é IFAM. Né? Você pegou no site do IFAM, porque o IFAM disponibiliza no site dele as cartas em português, as cartas patrimoniais. Mas a carta, ela não é do IFAM, ela é da Unesco. Né? Então, a gente tem que pegar lá as recomendações. E aí, é importante, é um documento super importante de estar. Eu acho que comentei até na sua qualificação que tinha que estar mesmo. Gostei, achei que melhorou bem a questão do turismo cultural.
A parte de infraestrutura, esse 3.3, ainda achei que está muito ângelo, não tem tanto dado, e aí talvez eu entendo que não existe o dado, talvez não existe o dado. E aí você tem que deixar claro que como é que você chega nessa conclusão? Através do trabalho de campo, de visitas aos órgãos municipais. Então, quando você fala, por exemplo, não sei, aí as professoras arquitetas, eu entendo que fornecimento de água e saneamento básico está dentro. Você separa o fornecimento de água de saneamento básico. Talvez cabe uma notinha do que você está entendendo como saneamento básico. Quando você diz, não, fornecimento de água, aí você põe lá a tabelinha, um quadro assim, bom, saneamento básico ruim. O fornecimento de água está dentro do saneamento básico, na minha compreensão, os conceitos que eu uso. Mas pode ser que você tenha um autor que use outro, então você tem que deixar isso bem evidente. No próprio quadro, não lembro que página que era, você fala com base em Guinarra. E Guinarra nunca falou de Mangaratiba. Eu nunca tive acesso a obras do Guinarra falando de Mangaratiba. Dá a impressão que aqueles dados você trouxe do Guinarra. Não, o Guinarra eu sei. Na verdade, ele fala de infraestrutura para o turismo, ele fala da importância da infraestrutura para o turismo. O Guinarra é o Fundamentos Básicos do Turismo. É um dos autores assim, que a gente usa lá em TGT1, primeiro período. Né? Então, quando a gente escreve, Angela, tem que ficar muito claro, com base nos itens de infraestrutura definidos como fundamentais por Guinarra. E informações coletadas em campo, em órgãos públicos de Mangaratiba pelo autor dessa dissertação. É como se fosse uma legenda. E do jeito que está ali, dá a impressão que o Guinarra que falou que a infraestrutura de Mangaratiba é boa ou é ruim. Entendeu? E não sei se você. Então, são coisinhas que precisam dessa lapidação mesmo nessa última revisão. Tá? E agora cheguei na construção da proposta da rota, eu vou retomar uma coisa que eu falei na qualificação. Eu tinha falado para você que você vai procurar rota, não precisa fazer os guias. Aí ele diz, não, não precisa, é legal, tal. Inclui isso no seu objetivo. Nem que seja nos específicos, né? Que é produzir um guia informativo. Mas eu acho que tinha que entrar no geral alguma coisa ali. Porque você produz 3 documentos, que um, inclusive, não está completo no e-mail, na mensagem que você mandou. Eu fiquei, são dois, depois eu fui entender, eu acho que só foi uma página de um. Quando você baixou do Canva, você não baixou ele inteiro. Acontece isso mesmo, direto. E aí, você produziu 3 guias, tem que estar no objetivo. Então, elaborar uma rota turístico-cultural e guias voltados para, não sei se vai ficar muito grande, mas precisa estar evidente isso, porque para mim esse guia parece perdido, aí que eu fui lembrar da nossa conversa, da qualificação, tá, o guia. Aí depois eu falei assim, não, o objetivo dele é construir o guia. Aí depois ele falou da rota, ele falou do guia. Então, a introdução, ela tem que ser muito bem regida para dizer tudo que você vai fazer e tudo que está no seu trabalho. Então, eu acho que precisa desse ajuste, dessa qualificação da introdução ainda, para, de fato, deixar o seu trabalho bem interessante. E também uma coisa que você começou com 9 atrativos e depois baixou para 5, né? E acho que é importante também na introdução você recuperar um pouquinho desse histórico aí. Aqui você põe um slide dos seus trabalhos de campo, talvez você fazer uma tabelinha, igual está no seu slide, falando, olha, o trabalho de campo foi feito assim, 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 foram sendo refinados até que eu cheguei
para que fosse feito num dia. Eu não sei, mas assim, fazer esse caminho metodológico está muito mais claro na sua apresentação do que no seu texto. Tá? Ângelo, no mais é só te parabenizar mesmo. Assim, essencial de tudo que eu falei é essa correção, essa revisão da redação, incluir esse objetivo de forma completa na introdução, igual está lá no seu resumo. E essa revisão mesmo de refinar, trazer o texto ficar um pouco mais acadêmico, que ainda está muito relatório de campo do Ângelo, entendeu? Então, como eu disse, o texto acadêmico ele é metódico, ele tem a referência, ele tem a página, ele tem o recuo, ele tem... Eu senti um pouco falta desse texto acadêmico. Não que é ruim, você escreve bem, você tem repertório, mas para a entrega final, esse tom mais acadêmico no texto, tá bom? Obrigada mais uma vez pela oportunidade, parabéns, e é um prazer estar aqui também com vocês. Eu só fazer uma comparaçãozinha, a geógrafa chata. Você usa cidade no texto inteirinho, cidade. É diferente de cidade de município. Então, assim, eu, lendo o seu texto, cabe mais município. Porque Mangaratiba é um negócio espalhado. Quando você fala em cidade, remete muito à região ali da... Praia do Sapo? Não, é Central. Não, o Central é praia do centro, que fala. Então, aí você sai do centro, você vai para outros lugares. Então, eu uso o termo município. É do centro, Praia da Ribeira, para cá, Praia do Sapo, um pouco antes. Então, tenta rever na sua redação a necessidade município. Uhum. Não, referente aí ao crime de Sol e Praia, eu não... O meu foco foi só realmente no distrito de Mangaratiba. Eu não busquei Itaporuçá, Coroa Grande. Eu busquei isso justamente só em Mangaratiba mesmo, entendeu? Ali no... Porque Mangaratiba tem o município e tem o distrito de Mangaratiba. É um pouco confuso de entender, né? Tem a Serra do Piloto, Nova Mangaratiba, são os bairros. Então, aí, quando eu busquei o Sol e Praia, eu busquei o Sol e Praia ali mesmo, a referência na Praia do Sapo mesmo, entendeu? Porque realmente, isso que você citou, em Muriqui, já tinha me falado isso já, que Muriqui, Sol e Praia ali, é muita gente. Que praticamente Muriqui e Coroa Grande, que vem muita gente mesmo de Santa Cruz e Campo Grande. Para chegar em Mangaratiba, no distrito de Mangaratiba, é praticamente quase que muito difícil eles chegarem em Mangaratiba, no distrito, entendeu? Distrito, não no município total. É por isso que eu citei Sol e Praia, citei Mangaratiba, Praia do Sapo como referência. Mas quando você fala no seu texto, isso não está claro. Não está claro. Então, você pode ter que... Quando você fala da história, você fala da história do município de Mangaratiba. Eu falo do distrito de... E você sai do distrito. É por isso que eu não citei que realmente a prefeitura ela pode elaborar um planejamento para fazer chegar em Muriqui e Coroa Grande. Coroa Grande não é Mangaratiba. É Itaguaí. Mas estou falando que fica ali perto. Ele pode fazer um trabalho para chegar em Muriqui, em Praia Grande, e identificar ali os turistas que vão ali para poder visitar realmente o distrito de Mangaratiba. Porque o que acontece? Acontece isso porque tem essa divisão. Porque Muriqui é como se fosse Muriqui como fosse outro local. Entendeu? Não é que se diz assim, o distrito de Mangaratiba. Então, por isso que eu não coloquei muito essa parte de Muriqui e de Praia Grande.
Coroa Grande realmente fica mais para a parte de Itaguaí, mas Praia Grande fica no município de... pertence ao município de Mangaratiba. Mas eu busquei a pesquisa ali mesmo, só no distrito mesmo de Mangaratiba, entendeu? É por isso que eu não identifiquei com Muriqui, eu não fui a Muriqui e nem fui a Praia Grande. Mas isso é um trabalho que aí a própria prefeitura de toda a região, de todo o município, ela pode fazer esse trabalho lá, entendeu? Em Muriqui ou mesmo em Praia Grande. E essa praia de Picuí e Apará, ela fica realmente ali no distrito de Mangaratiba. Ali também pode ser feito também um trabalho ali. Tanto é que no mapa de localização, ela está entre as ruínas do Saí e o centro histórico. Então, ali pode ser feito um trabalho local ali da prefeitura, do distrito de Mangaratiba, ali fazer esse trabalho ali. Chegar em Muriqui, aí eu não sei se o setor público vai lá em Muriqui, entendeu? Tem que chegar, exatamente. Exatamente. Mas só que, no caso da minha pesquisa, estou falando só sobre o distrito realmente ali de Mangaratiba. Você diz isso por conta do uso do termo cidade? Do distrito ali, de Mangaratiba, porque passa por Muriqui, passa por Praia Grande, aí chega em Mangaratiba. E Mangaratiba, o turismo dessa praia em Mangaratiba, no distrito de Mangaratiba, ele não é tão forte quanto é em Muriqui. Vamos dizer assim, para a gente que mora aqui no Rio de Janeiro, é como se fosse Muriqui não pertencesse a Mangaratiba. Por isso que eu coloco o mapa identificando isso, que Muriqui pertence a Mangaratiba, mas só que a minha pesquisa está no distrito de Mangaratiba. A referência forte, Praia do Sapo. Que em época de verão, fica meia dúzia de pessoas ali. Cachoeira, sim, cachoeira é muito procurado, sim, em Mangaratiba. Cachoeira. Onde vêm pessoas de Nova Iguaçu, vêm pessoas da Baixada Fluminense. Então, por isso que eu busquei essa pesquisa ali em Mangaratiba, não foi em Muriqui. Aí, por isso que dá essa impressão que, realmente, que Muriqui, eles falaram que ali é complicado, não tem nem espaço, ali fica muita gente mesmo ali. Mas Muriqui eu não conheço. A câmera também não favorece a gente aqui. A câmera tá Não, ela fica escura. Bom, bom dia, então, a todos. Primeiro, eu queria parabenizar o Ângelo, né, pela escolha do tema e pelo fôlego, né, iniciativa de desenvolver esse trabalho, porque é sempre, como a professora Isabela colocou também, é sempre um desafio a gente se colocar nesse lugar da reflexão prática do nosso dia a dia para transformar isso numa dissertação, refletir metodologicamente sobre isso. E é um esforço importante de ser feito, eu parabenizo por isso, e também pela escolha do tema, né, desse trabalho apresentado, porque ele enfrenta uma questão que é importante, que é o papel da reflexão metodológica sobre o turismo, sobre a educação patrimonial na preservação do território, como uma forma de mediação para essa preservação do território. Agradeço também ao convite, né, tanto para integrar a banca de qualificação, quanto para estar aqui hoje na sua banca final, as professoras Inês e Carla, né, e ao próprio Ângelo por esse convite. E queria destacar também inicialmente que essa abordagem é uma abordagem extremamente pertinente, porque os desafios dessa questão, eles não se limitam apenas você traz, né, essa tentativa de contribuir para a preservação desse território e para a valorização dessa memória local por meio dos bens culturais que, por vezes, passam despercebidos, né, quando a gente fala de uma região que tem esse foco prioritário, né, no turismo da praia, né, como você chama de sol e praia, e essa nova forma de olhar, né, de enxergar esse território é importante e é uma reflexão muito válida que deve ser, de fato, valorizada.
aqui acaba que a educação patrimonial, né, que é meu foco de atuação e de intervenção, e onde eu trouxe também as contribuições na sua qualificação, ela é um ponto secundário dentro da análise, como se a gente entende que o ponto-chave é a questão do turismo, né, dessa leitura turística do espaço, e aí essa reflexão que a professora Isabela traz, ela me parece que já, no que diz respeito a essas questões turísticas, ela é uma análise muito pertinente e abrangente, que eu creio que pode fortalecer bastante o impacto do seu trabalho, levar em consideração isso que ela trouxe sobre essa leitura de como que o turismo que existe lá hoje impacta sobremaneira no território, sobre a preservação desse território, e aí a gente pode até trazer para uma complementação a preservação desse patrimônio natural e das práticas tradicionais que ali se desenvolvem, né, dentro desse território. Então, eu acho que vale a pena você refletir sobre isso, né, junto com as orientadoras, para uma incorporação, talvez na sua versão final do trabalho, porque eu acho que traz um peso forte para essa leitura. Me chama a atenção aqui também, em termos da educação patrimonial, né, que você utiliza a educação patrimonial no seu texto como um meio de interlocução entre o que você propõe no território, mas assim, eu não sei se isso ocorreu ou se só não está claro no texto, se você fez uma troca com a comunidade local, se você fez uma articulação com os atores responsáveis pela preservação local. Porque quando a gente fala em termos de educação patrimonial, a gente traz uma leitura que é uma construção compartilhada do conhecimento, uma construção dialógica, assim, uma troca local. E não só uma leitura do técnico, né, enquanto detentor de um saber, sobre o que aquela comunidade precisa, ou sobre o que pode melhorar a vida daquela comunidade. Então, de fato, eu não sei se isso aconteceu, se você teve essa oportunidade de trocar com os locais, com as pessoas que vivenciam aquele espaço, mas isso é um ponto importante enquanto se fala de educação patrimonial, né? Se você incorpora a educação patrimonial como um método de análise do seu trabalho. A sua experiência empírica no local, por meio das visitas que você fez, da sua investigação ali, se os percursos são viáveis, qual é a temporalidade necessária para fazer esses percursos, aquilo que entra e aquilo que sai, é muito relevante, é muito importante, né, para esse trabalho de campo, mas se você traz a educação patrimonial como um ponto de análise, me parece que uma troca com esses detentores de saber local, com essas pessoas que atuam lá no campo do turismo e da preservação do patrimônio, seria uma questão importante a incorporar dentro disso. Eu concordo também com a questão colocada pela professora Isabela sobre a fluidez da leitura do seu texto, né? É claro que você tem um domínio daquilo que você quer falar, e você, mais do que ninguém, enquanto construtor dessa ideia, você domina essa questão a ser abordada, mas é uma coisa que eu também tinha falado na qualificação, que quem está lendo o seu trabalho não sabe o que está se passando na sua cabeça, a não ser que você deixe isso muito claro no seu texto. Então, eu acho que vale a pena esse olhar para refinar um pouco a escrita final do texto, para deixar os pontos bastante claros para aquelas pessoas que vão ler o seu trabalho. E talvez, juntando a essa reflexão, aí é uma questão, realmente uma sugestão a ser avaliada junto com as orientadoras, porque eu não sei se amplia muito o que se pretende com o trabalho, né? Mas somando a reflexão que a professora Isabela trouxe, me parece que você poderia também incluir como esse turismo contribui, esse turismo, o que existe hoje, né? Essa reflexão do turismo que existe hoje, que a professora trouxe, mas essa reflexão daquilo que você propõe desse turismo cultural, como que isso contribui com uma possibilidade real de preservação local, não só do patrimônio cultural edificado, que são os itens que aparecem no seu roteiro, né, que são as ruínas, são os edifícios, são os centros culturais, mas também como que isso poderia contribuir para essa reflexão da proteção do patrimônio natural e das formas de apropriação que a comunidade pode fazer do seu próprio território, né? A gente sabe que a forma de essa exploração turística
do Sol e Praia, né? Que eu não sei se essa denominação é sua, se é uma denominação do campo do turismo, né? Essa denominação oficial do Sol e Praia que você coloca, a gente sabe que isso impacta sobremaneira na prática cotidiana da preservação do território e da preservação dos moradores locais com a sua apropriação do território. Então, vai impactar na prática dos pescadores, vai impactar na prática das pessoas que trabalham com a cultura do artesanato local. Então, talvez essa leitura de como que você abordar essa prática do turismo cultural num território como esse pode também valorizar esses saberes, pode também enriquecer esse cotidiano da comunidade local que tem os saberes tradicionais sobre aquela região. E aí, como que a educação patrimonial pode contribuir com isso? Assim. Não que você vá propor um resultado, mas levantar a discussão pode ser interessante, né? É um caso a se avaliar dentro dessa reflexão que vocês vão fazer a partir daqui. E aí, também, a gente pensar aqui como você define, entende a educação patrimonial dentro do seu trabalho, você fala dela, mas você não aborda assim, como que você entende o que é educação patrimonial e como ela vai contribuir para isso que você está propondo, assim, para esses roteiros patrimoniais. Como que esse trabalho de educação patrimonial contribui para o seu objetivo final aqui que você está colocando. E pensando também em termos de educação patrimonial, a gente elencar aqui como a gente vai sair de uma simples sensibilização, de você mostrar que existe um patrimônio cultural a ser explorado nessa região, um patrimônio cultural que é sólido, que merece ser valorizado, a gente sair só da sensibilização, olha, existe esse patrimônio, mas chegar numa mudança efetiva de comportamento. E aí, você também não precisa trazer respostas a isso, o que eu estou colocando é só que essa reflexão pode estar ali. Como que isso que você traz na sua dissertação, ele pode transformar uma política institucional, pode contribuir para que a política de patrimônio local ela incorpore essa reflexão do valor desse turismo cultural enquanto um meio para a preservação do patrimônio, né? Quais setores precisariam ser envolvidos nisso para que essa reflexão ela fosse de fato colocada em prática e ela pudesse promover uma transformação real naquele território, né? Que entraves institucionais existem para isso e como garantir uma continuidade dessas mudanças, de um impacto dessa leitura que você traz dentro de uma política local ali daquele território, né? O que eu estou querendo colocar aqui é uma reflexão de como que a sua proposta, que é uma proposta muito importante, muito pertinente, ela pode deixar de ser somente um projeto para ela se tornar uma rotina institucional, para que ela seja incorporada como uma prática local que vá promover mudanças. Né? E aí você dizer, né, em termos disso, qual é a principal contribuição que você considera que o seu trabalho pode trazer para isso, para esse campo, para uma mudança efetiva naquele local. Então, são questões aqui que, na leitura do seu texto, né, além das questões formais do texto que a professora já colocou e com as quais eu concordo, reflexões que você pode, talvez nem responder, mas que você pode lançar nas suas considerações finais, como essa leitura que você traz dentro do seu trabalho pode contribuir para uma mudança efetiva no local, assim, para que o seu trabalho não seja um trabalho que você idealizou, que é muito importante, que é uma reflexão muito válida, mas que ele não saia desse papel de só uma reflexão numa dissertação de trabalho, de mestrado. Se isso pode, de fato, ser incorporado na cidade, como que essa prática pode ser colocada nesses termos. Então, foram essas as reflexões que eu quis trazer aqui para você, a partir dessa leitura, passando pelo olhar da educação patrimonial, não sem discutir as questões do turismo, que também não são a minha área de atuação e que eu acho que já foram muito bem colocadas pela professora Isabela, mas como você traz a educação patrimonial como um foco dentro do seu trabalho, eu acho que essas reflexões elas precisam ser trazidas assim de alguma forma para dentro do trabalho. E mais uma vez parabenizar pelo seu trabalho, pela evolução que você trouxe desde a qualificação, que é significativa,
e que ela é facilmente percebida na leitura do seu texto. Eu vi até que você trouxe o mapa, né? Que eu falei do mapa lá na apresentação. Você trouxe o mapa, explicou bem sobre o mapa, a contextualização do seu território. Isso mostra que você refletiu sobre aquilo que a gente falou e que você fez um caminho de evolução significativa dentro dessa perspectiva desde aquela nossa última conversa, e isso merece realmente ser valorizado, e eu te parabenizo por chegar aqui nessa etapa final do seu trabalho com essa reflexão que é realmente muito importante. Obrigada. E é isso. Então, professora, realmente o que a senhora citou aí, né? Senhora, não, você, né? E você citou dessa minha visita, né, com os representantes da comunidade. Eu não tive essa oportunidade, inclusive sábado passado eu conversei com esse guia que ele estava nessa jornada acadêmica, e eu até, coincidentemente, eu falei com ele: tu conhece alguém representante da sociedade que eu possa conversar? E falou: poxa, a gente não conhece aqui, é só a prefeitura mesmo que ela pode te dar essa dica com quem você conversar, para ver ali a educação patrimonial, né, para trocar essa ideia com essa comunidade. E ele ficou de me passar uma comunidade, alguém, representante, para poder dar essa ideia, mas ele falou: a princípio é só mesmo o prefeito, porque ele não dá espaço, ou seja, é uma dificuldade realmente que tem, até mesmo para poder falar com ele, ou com o secretário dele, ou com alguém, muita dificuldade. Eu estou até vendo, junto com o diretor lá da FETEC, que conhece muito ele, conhece a comunidade, ali, de ter essa oportunidade, de até mesmo, no caso, já com um trabalho já pronto, com um produto pronto, e trocar essa ideia com os representantes. Ainda não, agora, dentro da minha visita, eu fui só conversando com um ou outro, assim, próximo das ruínas do Saco, e com pouco tempo de conversa, percebeu também que eles não conhecem, não sabem, não falam do bem, como se fosse uma coisa que está ali há muito tempo, que nem sabe o que é. Então, é uma coisa muito assim complexa, que tem que ver realmente, marcar uma agenda ou uma reunião para conversar sobre isso. Eu ia passar essa ideia e esse produto já pronto para eles. Eu não tive ainda essa oportunidade, por essa dificuldade, tá? Não porque eu não queria, porque essa dificuldade que não tem. Agradecer pela leitura atenta, né, e pela contribuição a partir de diferentes perspectivas, né, da professora Isabela e da professora Maria Luísa, que acho que vão ser muito importantes para a finalização desse trabalho, né, de fato, ainda tem um trabalho aí pela frente, né, de revisão e de incorporação, né, de algumas, né, das questões que foram discutidas aqui. Então, nesse momento, só agradecer as contribuições, acho que, né, vai ser muito importante para o Ângelo, e agradecer a parceria com você, Inês, nessa coorientação. Eu também queria agradecer aqui a presença das professoras, as contribuições. Eu acho que são questões importantes que a gente precisa repassar, né? E falar aqui da postura de Ângelo em todo o processo ao longo da dissertação, né, da elaboração e desenvolvimento dela, muito preocupado, atento, sempre trazendo a produção, que muitas vezes alguns alunos desaparecem no meio do curso, né? Mas você não, você sempre tem uma postura muito profissional, né? Muito presente. Então, parabéns, Ângelo. Agora a gente vai passar para uma parte de discussão, que eu vou pedir para as pessoas que estão assistindo saírem da sala, ok? Porque nós vamos passar agora para uma parte de avaliação interna, tá bom? Vou ler, tá, pessoal? A ata da sessão pública de número 93, de afluição e defesa da dissertação de mestrado profissional em preservação e gestão do patrimônio cultural das ciências da saúde. Ao 13º dia do mês de abril de 2026, realizou-se às 9 horas, na sala de aula da oficina Escola de Manguinhos, a sessão pública para a defesa da dissertação intitulada
roteirização dos bens culturais como subsídio para o fomento do turismo cultural e a preservação dos remanescentes históricos e arqueológicos de Mangaratiba, sob orientação, aqui não estava com o meu nome, Inês Andrade, e com a orientação da doutora Carla Maria Teixeira Coelho, de autoria de José Ângelo de Sá, regularmente matriculado no curso de mestrado do programa de pós-graduação Instituto Senso em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural da Ciência e da Saúde, mestrado profissional, candidato ao título de mestre em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural da Ciência e da Saúde. A banca examinadora é constituída pelos seguintes membros: a orientadora, a co-orientadora, a doutora Maria Luísa Gamboa Carcereri, a professora doutora Isabela Fátima Fogaça. Após arguir o candidato em reunião secreta e considerando que demonstrou capacidade no trato do tema escolhido e sistematização da apresentação dos dados, a banca examinadora pronunciou-se pela aprovação da defesa de dissertação do mestrado profissional. De acordo com o regulamento do curso de pós-graduação em mestrado profissional em Preservação e Gestão da Ciência e da Saúde, a autora do título de mestre em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural da Ciência e da Saúde está condicionada à emissão de documento comprobatório de conclusão do curso. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que, depois de lidas, foi subscrita pelos membros titulares da comissão examinadora. A gente vai assinar pelo CIEF, tá bom? Não é aqui. Valéria, aqui dentro tinha umas coisas erradas, tá? Depois a gente tem que consertar no início da ata. Então, o parecer final foi aprovado. Tá bom. Okay? A banca, ela